Os Estados Unidos, gente, agora há pouco, durante uma coletiva na Casa Branca, disseram que o plano para a Venezuela inclui uma transição de poder. O Eliseu Caetano já tem todos os detalhes sobre essa coletiva e vai contar para a gente agora os principais pontos. Não é isso, Eliseu? Conta para a gente, por favor. Oi, Márcia, muito boa tarde novamente para você, para o Bruno e para todos que nos acompanham em tempo real. Em tempo real tudo pode acontecer, viu? Então, antes de eu ir para essa notícia, eu vou dar um glimpse rápido aqui, porque está acontecendo uma manifestação neste momento em Minneapolis, a princípio entre policiais do ICE, a Polícia de Imigração dos Estados Unidos, e manifestantes. De acordo com as informações da rede de TV norte-americana Fox News, uma mulher teria morrido durante o confronto. Daqui a pouquinho, ainda nessa edição do nosso jornal e também ao longo da programação da Jovem Pan, nós vamos atualizar essa informação. Mas quem também, agora há pouco, se pronunciou numa coletiva que aconteceu no Congresso dos Estados Unidos, no Capitólio, foi o secretário de Estado Marco Rubio, e ele detalhou aí um plano estratégico baseado em 3 etapas para lidar com a situação lá na Venezuela após a operação do último final de semana. Segundo Marco Rubio, o objetivo declarado do plano é evitar o caos no país, estabilizar a economia da Venezuela e abrir caminhos para uma transição política mais ampla, ou seja, mais ligada ao Ocidente. As 3 etapas do plano, portanto, são: 1. Estabilização imediata do país. O primeiro passo do plano consiste em trazer estabilidade à Venezuela em meio a esse colapso político e institucional, enquanto as estruturas, obviamente, governamentais e também sociais continuam funcionando normalmente. Depois vem uma segunda etapa, que é um plano de recuperação econômica e também de recuperação institucional, que envolve aí a chamada retomada da economia da Venezuela, com ênfase na infraestrutura do petróleo, que antes respondia aí por grande parte das exportações do país. O terceiro ponto desse plano é a transição de poder político. Segundo Marco Rubio, a etapa final seria uma transição de poder que leve aí à formação de um novo governo reconhecido internacionalmente. Segundo ele, essa fase visa criar condições para eleições livres e restaurar um processo político que permita aí uma maior participação democrática. Segundo Rubio, esse plano é projetado para, abre aspas, evitar o caos no país, fecha aspas, e ele ainda diz que a liderança dos Estados Unidos continuará, sim, engajada com as autoridades venezuelanas interinas durante esse processo. Ou seja, nós temos diversas situações nesse momento entre Estados Unidos e Venezuela acontecendo simultaneamente. Como você bem disse, Márcia, na Casa Branca, Caroline Leavitt, secretária de imprensa, porta-voz, participou de uma coletiva que durou pouco mais de 1 hora. Basicamente era para falar sobre mudanças no sistema de saúde e de alimentação aqui, mas obviamente o assunto também acabou cambiando para a Venezuela. E lá no Capitólio, a poucas quadras da Casa Branca, Marco Rubio participa de um evento e também atendeu a imprensa na porta, onde ele deu essas declarações. Daqui a pouquinho eu volto para atualizar o tiroteio em Minnesota e todas as últimas informações de lá também. Mas, Eliseu, na Venezuela, eles decretaram luto, né, de 7 dias pelos mortos nos ataques, foi isso? Exatamente, Márcia, para você ter noção, né? Venezuela está dominando o noticiário internacional. Agora, a presidente interina do país, a ex-vice-presidente, a Delcy Rodrigues, anunciou aí uma medida que passa a vigorar imediatamente. O país entra, portanto, aí em 7 dias de luto declarado por 7 dias consecutivos, obviamente. A Delcy Rodrigues afirmou que o luto é, em, abre aspas, honra aos homens e mulheres que entregaram suas vidas na defesa da soberania da Venezuela durante a ofensiva, considerada pelo governo venezuelano uma agressão estrangeira direta dos Estados Unidos, fecha aspas. Então agora é oficial, a Venezuela decreta 7 dias de luto em memória dos oficiais, dos militares que estavam fazendo o patrulhamento na cidade e que também estavam fazendo a segurança pessoal de Nicolás Maduro no momento em que ele foi sequestrado pelas forças especiais daqui dos Estados Unidos. Falando em Maduro, Márcio e Bruno, ele e a esposa, Cília Flores, seguem presos, detidos lá no Brooklyn, em Nova York, aguardando uma segunda etapa desse processo que só começou, viu? Acompanhamos a audiência inicial,
agora no próximo dia 17 de março, também na parte da manhã, às 11 horas da manhã, pelo horário local daqui dos Estados Unidos. Eles vão novamente lá para fazer exames e entregar documentos, e o processo mesmo, a expectativa é que só comece no ano que vem, em 2027. Até lá, pelo menos a princípio, ambos seguem presos nos Estados Unidos. Obrigada, Eliseu. Já já você volta então com outras informações. Agora vamos chamar o professor de Relações Internacionais aqui do IBMEC de São Paulo, o Alexandre Pires. Professor, agora há pouco a gente conversou com o Luca Bassani sobre essa subida de tom da China, a Rússia. Como é que isso impacta essa situação dos Estados Unidos? O senhor acredita que de alguma forma o Trump possa recuar ou não dá sinais disso? Não há como ter uma imposição de uma ação por parte dos chineses, né? Ou seja, eles não têm forças ali para atuarem. Vai ter uma pressão diplomática, isso já é um aviso ali para o governo Trump, uma insatisfação chinesa, mas esses navios e a própria prisão ali no território venezuelano do Maduro e a sua extração para os Estados Unidos, isso tudo está dentro das ações unilaterais que os Estados Unidos vêm tomando. Nós temos que lembrar que, por exemplo, no caso dessas embarcações que foram hoje, digamos ali, tomadas pelos americanos, apreendidas, elas são objeto de sanções, né, da OFAC ali, ligadas ao Tesouro, numa lista enorme, né? Eu levantava por cima aqui, passa de 500 embarcações ligadas aos 2 programas de sanções que envolvem essas embarcações. Então, é um número alto. Então, os Estados Unidos, sim, têm uma postura nova agora. Esses países, China e Rússia, vão ter que se adequar. Lembrando um ponto importante, Márcio, nós temos falado muito da doutrina Monroe, mas existe um outro corolário que não é o do Trump, né? É o do Roosevelt, em 1904, que já indicava isso, né? Ou seja, que os Estados Unidos atuariam no território. Mas lá, aquela doutrina Monroe de 1823, ela dizia o seguinte: os americanos não vão se meter em guerras europeias, mas os europeus não podem mais tentar colonizar as Américas, e as colônias que têm vão ser respeitadas. Era isso que estava colocado. O que o Trump fez foi adicionar, digamos assim, Rússia e China, mas também, de modo secundário, Irã, nessa lista. Ou seja, olha, vocês não podem procurar, de alguma maneira, ter uma influência econômica e controlar recursos nessa área, ainda que seja por meio de acordos comerciais e tratados. Então, é um novo mundo que se desenha e nós estamos assistindo isso aqui ao vivo. Agora, acompanhar essa fala do governo americano, de Marco Rubio, de que haverá uma transição, a Venezuela está apta para uma eleição dentro de uma democracia, diante de todo o regime de uma ditadura que enfrenta há anos. A Venezuela está apta para voltar a ser uma democracia? Neste momento, não. Nós temos um problema, inclusive, básico, que é um problema matemático, né? 7 milhões ou mais de venezuelanos estão fora do país. Isso aí já desequilibraria qualquer processo de votação, é uma quantidade enorme, uma população em torno de 30 milhões. Então, isso já seria um fato grave. Outro é que a oposição, ou seja, as pessoas que lideram politicamente, muitos estão presos, né? Uma lista que se aproxima de quase 1.000 pessoas, né? Ou estão fora do país. Então, isso tudo dificulta qualquer processo legítimo. Além do mais, o Conselho, né, a Comissão Eleitoral ainda está sob controle dos chavistas, a Suprema Corte ainda está sob controle chavista. O regime continua operando, né? Então, só depois que você tiver uma estabilização, como eles colocaram, a oxigenação econômica, e aí o desenho de um processo de transição que primeiro vai ter que ser ligado a uma anistia que eu falo da oposição, que está condenada, está presa ou está proibida de voltar ao país sob pena de prisão. E aí também tem que negociar algum tipo de anistia com o chavismo e o madurismo. Então, tudo isso não dá para fazer agora. E se colocasse esse processo primeiro, tudo, digamos, se complicaria ainda mais. A Venezuela ficaria completamente acéfala e os Estados Unidos não teriam para quem ligar lá do outro lado do telefone.
Agora, professor, qual a diferença da Venezuela para os outros países que os Estados Unidos interferiram, como, por exemplo, o Iraque, aquela situação? Eles realmente têm um interesse maior econômico por conta do petróleo? É só essa a grande diferença? E uma outra pergunta que eu também queria adicionar a longo prazo, essa situação politicamente pode modificar as relações de todo mundo, porque a gente não vê mais, por exemplo, a ONU se manifestando. Por que esses organismos internacionais perderam tanto a força ao longo das últimas décadas? A primeira grande diferença é que a Venezuela está no hemisfério ocidental, né? Ou seja, é uma nação de matriz europeia, com regras de origem europeia, tem uma população de pessoas que nós chamaríamos de americanos, né? Ou seja, sul-americanos, e isso tudo cria um complicador, tanto é que eles escolheram uma ação cirúrgica e não simplesmente uma ocupação ou uma invasão. Algo semelhante aconteceu no Panamá de modo um pouco mais desastrado, mais bem sucedido, mas levou a mortes, com mais acusações de violações de direitos ali dos civis, e os Estados Unidos parece que aprenderam com essa lição, né, fizeram uma operação diferente. No caso de Irã, Iraque, nós temos que lembrar que esses países, seja sob Saddam Hussein, seja sob o regime dos ayatollahs, eles não só têm ali a questão econômica do petróleo, mas eles também desestabilizam uma região em que há aliados americanos. As pessoas se esquecem que a Arábia Saudita é um aliado dos Estados Unidos de primeira ordem, com acesso, inclusive, a equipamentos militares de ponta. E todos os Emirados ali são aliados, inclusive com bases como a do Catar. Então, aquele tipo de interferência, né, ocorre num contexto geopolítico muito mais claro. Aqui, né, os Estados Unidos estão, acho que praticamente há 40 anos, foi em 1989 que eles retiraram o Manuel Noriega do Panamá, sem olhar muito para a América Latina, né? Mas a ascensão da China e o aumento da ousadia russa com o Putin, depois de 2014, fez com que esse redesenho acontecesse, né? Ou seja, é uma preocupação de que essa região passasse a ser uma região de disputa de grandes potências. Então, esse digamos, o grande ponto aí que envolve a diferença entre esses dois esses tipos de intervenção que nós estamos assistindo, né? Qual é o outro ponto que você me perguntou? Você queria que eu explanasse? Sobre a questão, professor, da ONU, né? E por que esses organismos internacionais já perderam tanto a força nas últimas décadas? Esse é o grande ponto, né? Se a gente olhar em 2014, a Rússia invade a Crimeia e fica por isso mesmo. É uma ação que nós chamamos de unilateral em relações internacionais. Então, ali o mundo já começa a mudar. E agora, com esse segundo governo Trump, isso se intensifica. É o que eu tenho chamado de morte do multilateralismo. Ou seja, a ONU não consegue operar, o Conselho de Segurança está paralisado, porque as potências que têm poder de veto acabam usando esse poder de veto, Estados Unidos, China e Rússia, especialmente. E também a Organização Mundial do Comércio, ela depende de que os países enviem para resolver conflitos os seus delegados. Então, basta que a China, digamos, sendo processada ali por uma ação de dumping, com preços muito baixos de produtos de exportação para outros países, não enviem os seus delegados para que a questão não se resolva. Então, os mecanismos multilaterais, eles pararam de funcionar. A ponto, por exemplo, do conflito em Gaza ter sido resolvido pelos Estados Unidos, com Turquia, Egito, Catar, e a força de estabilização vai ser criada por esses países, não vão ser os capacetes azuis da ONU. Então, houve sim uma mudança. Eu já cheguei a falar que nós estamos no pós-Guerra Fria, né? Ou seja, depois da invasão da Ucrânia, o mundo muda completamente, e aí agora nós estamos nessa indefinição, né? Ou seja, para onde nós vamos.